Glória a Deus. Obrigado pela sua compreensão, seu entendimento. Eu quero então entrar agora na palavra dessa noite. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Por gentileza, abra. Nós temos pouco tempo, mas eu tenho certeza que você vai conseguir compreender aquilo que Deus quer falar ao seu coração nessa noite. Abra, por gentileza, no Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus pela sua poderosa palavra, que nos sustenta em todo o tempo. Mateus, capítulo 7, versos de número 24 em diante. Mateus, capítulo 7, a partir do verso de número 24. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras de Jesus e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até aqui, queridos, até essa porção aqui da palavra de Deus. Amados, não poderia ser diferente. Nós queremos trazer uma palavra contextualizada com esse nosso momento. Você, eu acredito que já está até saturado de tantas informações a respeito daquilo que está acontecendo. Essa pandemia, ela é recheada de informações. Algumas a gente fica até tentando saber se de fato elas são verdadeiras ou se elas são falsas. Nós estamos num tempo em que há muita informação, mas nós sempre temos que ter essa habilidade de saber se aquilo que está sendo informado tem uma procedência, tem veracidade, porque é um tempo em que as pessoas disseminam não apenas o vírus, mas elas também disseminam muita maldade, e acabam gerando a pandemia não apenas do vírus, o Covid-19, ou essa expressão de coronavírus, mas também elas disseminam histeria coletiva, medo, pânico, e nós temos que ter uma palavra, em meio a tantas palavras que são ditas nesses dias, uma palavra da parte de Deus sobre esse momento, uma palavra que possa trazer segurança ao nosso coração. E eu acredito que nós temos palavra. Essa palavra não é da BBC, não é da CBN, ela não é da CNN, ela não é da Band, da Globo, ela não é de um portal de notícias, ela não é de um portal de notícias chinês, ou sul-coreano, ou da Itália, ou da América Latina. Essa palavra, ela procede da boca do seu Deus, do seu Senhor. É uma palavra direcionada àqueles que creem, ela é direcionada a você. E é importante nesses dias em que nós ouvimos a tantos, e nós ouvimos tanto, que nós possamos ouvir a Deus, que nós possamos ouvir o nosso Senhor em meio a tudo isso. O que eu creio a respeito disso? Eu não vou me atrever a fazer uma análise escatológica, porque eu acho que uma parte dela já é muito óbvia. Eu não vou me atrever a entrar numa área de tanta insegurança, que é esse terreno da teologia, que fala a respeito do fim dos tempos, porque algumas coisas são óbvias e claras, porém outras não são, e existe um grande risco a gente errar, e a gente falar besteira, em meio nesse momento de tensão mundial, e dar resposta que Deus não deu, e dar coisas claras que Deus deixou ainda por enquanto obscuras. Então eu não vou me atrever a entrar nesse terreno, mas eu vou falar algumas coisas que acredito ser da parte de Deus. Eu acredito que esse momento ele tem um desígnio divino em meio a tudo que está acontecendo. Eu acredito que esse momento, ele está ajudando a liberar o maior avivamento jamais visto em toda a terra. Eu acredito que Deus está tirando as forças
de todas as nações, de tudo aquilo que traz segurança, para que as nações fiquem sensíveis o suficiente para aguardar a resposta daqueles que têm resposta a dar nesse tempo. E quem tem resposta a dar nesse tempo não é nenhuma autoridade política, não é nenhuma autoridade sanitária, não é nenhuma autoridade médica. Eu quero dizer que em dias como esse, o povo que tem resposta e referência nesse momento se chama Igreja do Senhor. E eu creio e acredito que nós estamos vivendo um momento novo, extremamente desafiador, mas um momento profético também. Porque as bolsas, como eu disse, elas estão despencando, o mundo está entrando numa insegurança louca, os países estão num momento que eles não sabem como lidar com esse mal. Não é um mal que termina com um acordo de homens, não é duas mãos que se apertam e terminam o que está acontecendo, não é uma reunião que acaba com o problema. As nações estão em choque nesse momento. As nações, elas estão sem saber para onde olhar. Está chegando o momento que elas vão parar de olhar para os lados e elas vão olhar para cima. As nações, como nunca antes visto, elas vão ter uma tendência enorme nesse momento a se voltar para Deus, o verdadeiro Deus. Na busca de esperança, eles vão querer uma resposta que possa gerar não apenas esperança para o aqui e o agora, mas que possa gerar esperança para a eternidade. E se tem um povo seguro nesse mundo, se chama os crentes em Cristo Jesus. Por que eles estão seguros? Porque independente do que aconteça, eles têm uma fé inabalável naquilo que Jesus garantiu para cada um deles, que é o quê? A vida eterna. Nós não sabemos como morreremos, não nos foi contado. A verdade é que o mundo está muito atento a essa enfermidade, mas deixa eu falar algo para você. Qualquer um de nós pode escorregar no banheiro enquanto toma banho, bater a cabeça e morrer. Qualquer um de nós pode atravessar uma rua e em desatenção ser atropelado e morrer. Alguns dentre nós, aparentemente felizardos, vão descansar à noite, o coração vai parar e numa morte súbita vão morrer. Alguns dentre nós vão morrer de enfermidades das mais diferentes e nada ligadas a essa. E eu sei, como você sabe, que existe maior chance de nós morrermos no trânsito do Brasil do que com o coronavírus. Mas nesse momento, ninguém está mais preocupado com mais nada. Tudo que se preocupa é tentar, de algum modo, aplacar aquilo que parece tão grave, aquilo que parece assim, algo tão poderoso que tem acontecido. É sabido que por mais nocivo que seja esse vírus, é sabido, isso já tem informação suficiente, que em 80% dos casos do coronavírus, ele é algo que nós podemos ainda dizer que ele é leve, ele não é mortal, no 80% dos casos. Obviamente, quando essa pandemia ela alcança algumas faixas etárias e algumas realidades específicas das pessoas que já estão vulneráveis com a sua imunidade baixa, obviamente o nível de letalidade aumenta. E aí chegamos a um índice, por exemplo, de 14% entre os idosos acima de 80 anos. Então, é muito perigoso para quem tem 80 anos. Segundo a indicação, de 100 idosos, 14 morrem. Isso tem sido até então. A gente se assusta muito porque está num nível de milhares, mas é sempre importante lembrar que a China, por exemplo, ela tem mais de 1 bilhão de pessoas. Então, apesar do número nos assustar, isso ainda é algo não tão significativo quanto outras pandemias que já existiram na humanidade. Nós não temos uma memória tão boa e, por vezes, nem conhecimento tão grande, mas já existiu ao longo da história da humanidade enfermidades nefastas que dizimaram populações, que acabaram com sociedades, inúmeras, e ainda assim não acabou, assim como essa não vai acabar. As curvas tendem a diminuir, o Brasil ainda está numa crescente, vai chegar um momento que ela vai diminuir, assim como a China já está apresentando novos índices de diminuição. Então, precisamos ter o quê, pastor? Preocupação? Não, nós temos que ter ocupação em relação a isso, uma atenção. Eu não diria que você tem que ter uma preocupação extrema,
Porque você tem uma vacina invisível, mas real, que é a garantia, a certeza de que Jesus, ele tem uma resposta que vai além dessa própria vida. E independente do que aconteça, nós estamos seguros em relação a isso. Isso é muito importante em tempos em que só se fala de morte. É você saber que nós temos esperança e resposta para a morte, porque o nosso Jesus venceu a morte para nos dar a vida eterna. Então, está dizendo, pastor, que é possível que algumas pessoas morram? Eu não sei, eu não posso garantir absolutamente nada. Agora, eu tenho uma palavra da parte de Deus aqui, que é essa que eu reparti com você. E Deus tenta nos dizer, de algum modo, que existe uma segurança, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de vale, de tempestade, que abate realidades, e Ele coloca tudo em função do fundamento que as pessoas têm. Aqui tudo é uma questão de fundamento. Nós temos que ter prevenção sim, queridos, a verdade é essa. Isso é falta de fé? Não, não é falta de fé. Eu sei, eu posso estar chovendo no molhado, porque algumas pessoas ficam meio críticas e falam assim, pastor, por que acabar as programações? Vamos continuar, continua a célula, continua tudo que está acontecendo, para com isso, que falta de fé. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você entra no carro, você coloca o cinto de segurança? Isso é falta de fé? É prevenção, certo? Então você tem uma prevenção, não é falta de fé. Quando você vai dormir, você fecha sua casa, você vai na porta e você fecha assim com a chave, ou você deixa aberto? Você fecha. Deus cuida de você, mas você faz a sua parte de prevenção. Quando você entra no avião, e aí então é aquele momento, seja de decolagem, ou aquele momento de aterrissagem, e aí então surge aquela voz bonita, né? Que avisa você que agora é o momento de você fazer algumas coisas, como por exemplo, colocar o seu cinto de segurança. Você deve então agora baixar a mesinha que você estava ali, por alguma razão estava aberta. Você deve colocar a sua poltrona no seu devido lugar. E você pensou um crente evangélico, aleluia, pentecostal. Eu não vou fazer isso porque Deus cuida de mim, né? Talvez até você canta, Deus cuida de mim. É isso que você faz no avião? Não, não faz, né? Você obedece por uma questão de prevenção. Deus fala que se o Senhor não edificar e não cuidar da nossa história, em vão vigia a sentinela, é verdade? Mas Ele não falou que não é para trazer a sentinela. Ele não falou que é para deixar, não. Pode agora deixar todas as sentinelas de lado, segurança de lado, não precisa mais ninguém cuidar de nada, porque o Senhor é aquele que cuida. Então, é importante dizer que nós não estamos tendo uma postura de falta de fé. Nós não estamos com medo, e por causa disso estamos fazendo tudo o que vamos fazer, e vamos usar álcool gel, e vamos fazer qualquer coisa agora baseados no meio. Não, nós temos uma precaução. Se você sente frio, você se abriga, né? Se você sente que está diante de uma situação de insegurança, você busca essa segurança. Isso não é falta de fé, isso é uma precaução. Então, é importante nós entendermos essa diferença. E quando eu falo isso, eu estou tentando dizer para você que Jesus nos prometeu uma realidade por meio da palavra que nós lemos ali em Mateus capítulo 7. O que Ele nos prometeu? Eu vou pegar pela parte negativa para ver se você consegue entender. Ele nos prometeu que todos nós vamos ter uma coisa, todos nós, que é o quê? Tempestade na vida. Todos nós vamos ter tempestade. O crente, o não crente, o ateu, o agnóstico, o budista, o Hare Krishna, o espírita, o candomblessista, o umbandista, o quimbandista, o satanista, o maçom, todos vão ter uma realidade na vida. Vai ter tempestade. Jesus, Ele profetizou para nós. Em João, no capítulo 16, Ele fala, no versículo 33, diz assim, no mundo tereis aflições. É promessa de Deus, aleluia. No mundo tereis aflições. Mas Ele diz assim, tem de bom ânimo. Sabe qual que é a crise do momento? Pior, a crise anímica, a crise do ânimo. As pessoas estão se entregando antes que o vírus chegue. Tem pessoas que já estão preparando como vão morrer em função do vírus. Elas já estão cogitando rapidamente e fazer um plano funerário para poder garantir aonde que vai ter o momento da pá de cal em cima. Então, imagina. E aí quando a gente fala isso, parece que a gente está falando de pessoas assim, ateias ou à toas. Mas tem crente apavorado.
Tem crente apavorado e apavorando. A gente vai ter ver o perfil, não, isso com certeza é um desviado, ou é um incrédulo. Não, às vezes lá evangelista tal, pastor tal. Eu falei, meu Jesus. Então, nós temos nesse momento ministros de medo, ministros de pânico. E pegando as profecias, reinterpretando para trazer a garantia de que a gente agora vai acabar. Eu creio que a gente vai passar por momentos delicados, como a terra está passando. É uma tempestade que vem, mas Jesus ele disse que a diferença está no fundamento. Tudo está em função do fundamento. Nessa noite eu quero perguntar para você, quem é o fundamento da sua vida? Aonde você está embasado? Aonde estão os seus pés? A sua vida, a sua história, a sua casa, sua família, a sua experiência, a sua realidade, aonde você está firmado? Deixa eu perguntar para você, você precisa dar uma resposta nessa noite. Esse culto vai acabar nos próximos minutos, você precisa dar uma resposta. Aonde você está embasado? Onde você faz casa? Eu quero jogar para você uma informação importante, bíblica, da parte de Deus. O mundo já passou por muitos momentos assim, muito complicados. Certa vez Israel estava subjugado no Egito. E o rei do Egito, o faraó, não queria deixar por nada Israel ir embora. Deus então, diante daquela realidade, em função do seu povo, Deus permitiu que viesse sobre o Egito uma calamidade por meio de pragas. Pragas das mais horríveis que você possa imaginar. Tenta imaginar o que é você acordar e ver rã para tudo que é lado. Rã na sua cabeça, nos seus pés, rã no seu quarto. Eu sei que as meninas gostam de rãs, eu tenho uma atração, né? Principalmente quando vou no banheiro e tem lá aquelas pererequinhas, aquelas rãs. Elas amam essa experiência. Eu tento imaginar o que é isso. Tenta imaginar você passar coçando seu corpo que tem piolho para tudo que é lado. Tenta imaginar essa realidade. Ainda assim, Faraó não deixou o povo de Deus ser livre. Não deixou o povo de Deus ir embora. Até que Deus falou assim, então agora eu vou fazer uma última praga. E essa era a praga dos primogênitos. Eu leio a Bíblia para você agora. Está em Êxodo capítulo 12. E lá o Senhor dá detalhes de como que ele faria isso. Como que ele iria matar os primogênitos, os filhos primeiros dos egípcios. E ele falou o seguinte, Arão, Moisés, é o momento de você avisar o povo de Deus. O povo de Deus tem que agora fazer de acordo com essas instruções. Vocês vão precisar se trancafiar numa casa. Vocês vão entrar numa quarentena agora. E vocês agora, nessa quarentena de alguns dias, não sei exatamente quanto tempo, vocês agora vão ser ousados nessa missão que eu vou dar. Ele disse isso, e isso é físico, eu estou falando de maneira espiritual, não me entenda mal, não vai achar algum cordeiro aí para poder trazer para sua casa, não faça isso, mas eles tinham instrução de pegar um cordeiro de 1 ano de idade, sem mácula, e eles deveriam então reunir-se em casa como família, e aqueles que não tinham família, eles deveriam então atrair para a família deles, entendendo que eles poderiam fazer com que aquele que era o solitário encontrasse a família, e eles deveriam colocar todos ali, eles deveriam então sacrificar aquele cordeiro. E ao sacrificar aquele cordeiro, deveriam pegar aquele sangue e deveriam aspergir nos umbrais das portas. E a instrução de Deus era clara. Quando a morte chegar, olha só o que Deus fala em Êxodo capítulo 12. Quando a morte chegar, esse anjo da morte, que vai matar os primogênitos, ele verá algo. E ele verá as casas que têm o sangue do cordeiro e aquelas que não têm o sangue do cordeiro. E aquelas que têm o sangue do cordeiro, a morte não vai tocar. E aquelas que não têm o sangue do cordeiro, a morte vai tocar. Qual foi o resultado disso? A libertação da nação de Israel, o crescimento ainda de Israel, a projeção de Israel, que veio a dar origem aos nossos fundamentos de fé. Porque para ser cristão, inicialmente, essa construção daquilo que hoje nós vivemos começa com a escolha de Deus pela nação de Israel. Hoje nós somos Israel de Deus porque Deus nos enxertou em Israel. Mas esse povo da terra teve uma experiência com o Senhor e nós estamos em dias de viver grandes experiências em Deus. Como eu disse, eu creio, olha o que eu estou crendo, irmãos. Você sabe que eu sou um cara de fé. Eu estou crendo que nós aqui estamos em 200 pessoas. Mas nossos cultos online vão alcançar 600, 800, 1000 pessoas. Pessoas que elas vão receber um link de acesso através de você.
pessoas que você evangeliza, que você conversa, pessoas do seu trabalho, pessoas da sua escola, pessoas que você quer que ouçam algo da parte de Deus, pessoas que não entrariam numa igreja, nem numa célula, nem numa casa, elas não querem contato, mas elas estão sensíveis. Daqui a mais alguns dias, muitas coisas terão fechadas, elas estarão dentro de uma casa, ouvindo 24 horas, notícias de medo e pânico, as más notícias, sendo que nós daremos boas notícias. Esse é o melhor momento que a igreja tem. A igreja avançará como nunca antes avançou na terra. O número de conversões será massivo, justamente porque o mundo está em crise. E eles vão olhar para aqueles que têm fundamento. E nós somos o povo que tem um fundamento, porque a nossa casa, ela não apenas tem a marca do Cordeiro, que é Jesus, ela não apenas tem o sangue de Cristo, que tem poder sobre a nossa vida, mas nós estamos fundamentados nessa verdade do Senhor. Jesus é a rocha, e nossa vida, nossa casa, nossa história, nossa família, está fundamentada sobre a rocha. É bonito cantar isso, é bonito falar isso, é bonito pregar isso, agora é o tempo de viver isso. No nome de Jesus, não tenha medo, não dê o seu coração ao pânico e à insegurança. Se precisar comer um pouco menos nos próximos dias, para poder de algum modo segurar aquilo que você comprou, tranquilo. Eu acabei de sair de um jejum de 3 dias e deu tudo certo, olha aqui, estou lindo, formoso, belo. Não morri, e por incrível que possa parecer, algumas pessoas ficaram com dó de mim, nem senti cócega nenhuma. É possível, quero dizer isso para você, tempos de nós termos, saber como administrar as coisas, é possível que vivamos isso, tranquilo, não se renda a nenhuma autoadoração a não ser Jesus, não se renda ao Deus Pan, o Deus do pânico. Pastor criou agora, não, existe uma entidade espiritual que recebia adoração chamada Deus Pan, que recebia sacrifícios, imolava-se diante dele. Daí surge a origem da palavra em latim e em português, pânico. O momento é do pânico, as nações não têm resposta, não ligue a televisão para ter resposta, não vá para a internet para ter resposta, a resposta está no Senhor, na sua palavra. É importante você saber disso. E se em alguns momentos você tem que ser alimentado sobrenaturalmente pelo Senhor, viveremos isso em nome de Jesus e vai ser intenso. Vai ser intenso. Pastor, é o fim, pastor. Não é o fim. Fique tranquilo, ainda não é o fim. Quando for, a gente vai falar, e cumpriu isso? Tem algumas coisas que ainda não se cumpriram. As nações precisam ter a chance de ouvir sobre Jesus. Esse é o melhor momento para poder ouvir sobre Jesus. Seus amigos e familiares estão desesperados. Eles buscarão esperança. Em quem? Você, que é a igreja do Senhor. No nome de Jesus, vamos viver um tempo lindo, vamos ter cultos poderosos. Pastor, mas tem como garantir unção assim? Sim, irmão, sim, porque é o poder da palavra sendo ministrada. Então, nos próximos dias, quero convidar você a fazer algumas experiências novas e criativas e muito bem-vindas nesse momento. Quero que você reúna a sua família assim como você está reunido aí. Nas nossas próximas programações, na sua casa, talvez você não vai ter muita coisa para fazer nos próximos dias, então você vai ter um tempo livre para poder ser ministrado pelo Senhor. Quero convidar você, na medida do seu conhecimento, daquilo que são as pessoas da sua total confiança, a atrair essas pessoas, apenas algumas, obviamente, e que você tem total confiança em relação a como elas estão, pouquíssimas, por favor, não faça ajuntamentos, e juntos vamos viver experiências novas e bem criativas nesse momento que nós estamos para viver. Quanto tempo vai durar, pastor? Não sei te dizer, mas vai ser uma aventura bem linda, bem poderosa. Não deixe de pregar, não deixe de pregar. O pânico e o medo está sendo ministrado 24 horas, não deixe de pregar. Você é alguém que em tempos de caos e fim está firmado sobre a rocha. A sua casa tem um sangue que cobre a sua vida e aqueles que nela habitam. Creia nisso. Mas é tempo de ministrar esperança, fé e amor sobre a vida daqueles que não têm esse fundamento. Amém? Vamos nos levantar e vamos orar e encerrar essa nossa programação.